todos, é um prazer estar aqui. Eu sou a Aline Viana, sou doutora em saúde pública pela Fiocruz, Rio de Janeiro. Sou graduada em gerontologia pela UFSCar, local onde eu também fui docente por um período. Atualmente eu trabalho com emergências, então meu trabalho é todo voltado para desastres, não só de pessoa idosa, mas também de crianças e outros grupos vulneráveis. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco dos debates sobre mudanças climáticas e os impactos que tem na saúde da pessoa idosa. Se a gente for olhar na definição, a gente tem uma combinação para ter um desastre de uma ameaça, seja natural, seja tecnológica, né, de acordo com as nossas codificações brasileiras, né, a nossa COBRAD. Então a gente tem essa ameaça e tem uma exposição. Então não adianta eu ter só a chuva. Eu preciso, por exemplo, ter pessoas expostas àquele evento. Tenho que ter condições de vulnerabilidade. Uma coisa é uma pessoa que está num local seguro, começa a chover, ela está abrigada, não entra água na casa dela, não tem condições, por exemplo, ambientais ali que vão expor ela à vulnerabilidade. Mas se eu tenho uma chuva num terreno inclinado, risco de deslizamento, uma pessoa que provavelmente tem dificuldades de locomoção, não consegue evacuar a localidade, né, com segurança e a tempo. Não tenho capacidade de resposta no território, por exemplo, seja na comunidade, seja nos serviços públicos, para eu poder realmente ajudar aquelas pessoas e não ser impactadas. Então, quando eu tenho tudo isso, que é a ameaça, a exposição, a condição de vulnerabilidade e essa capacidade insuficiente de resposta, eu tenho o desastre. Então, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Se a gente pegar ali na última década, um pouco mais da última década, a gente vai ver que mais ou menos 30% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou calamidade pública todo ano. É muito, é, são muitos casos. E o que está acontecendo com as pessoas idosas? A gente tem pouquíssimas informações sobre isso, infelizmente. Então, para começar, eu posso ter, como eu trouxe aqui no slide anterior, na definição, uma ameaça natural. Então, eu posso ter a chuva. Mas o desastre em si ele não é natural. Porque se vocês olharem o tanto de componentes, você pode ver que tem muito mais componentes de vulnerabilidade, tem componentes sociais, de injustiça social, porque as pessoas para estar naquele local, aquele local não ser seguro, e não sempre, mas geralmente tem muitas pessoas que já estão mais vulneráveis socialmente, seja questões financeiras, raciais, como tem racismo ambiental, enfim. Então, elas naturalmente, entre aspas, pela sociedade já vão sendo colocadas à margem e aqueles grupos são mais afetados. Então, o desastre ele não é natural. Muitas vezes ele é uma consequência de má gestão, uma política de injustiças ambientais, de racismo ambiental contra as pessoas. Então, não vem com esse discurso de desastre ser natural, porque não é. E o desastre, ele tem um tempo social. Não é porque eu teve uma decretação lá de 80, 90, 180 dias, que seja, do período oficial, acabou, a gente encerrou as operações de resposta, então a ajuda, por exemplo, do ForSUS já foi embora, do ForSUS já foi embora, acabou o desastre. Não, não. Ele é um tempo social. Eu já andei por aí, né? Em muitos municípios, eu estou há 14 anos na área. E o que a gente vê? Que às vezes tem localidades que as pessoas já estão há quase uma década ainda sendo afetadas pelas consequências do desenrolar desse monte de injustiça vai acontecendo após o desastre. Então, tem pessoas que ficam sem casas por anos a fio. São situações N de vulnerabilidade e outras que vão sendo quase que todo ano afetadas novamente e perdendo tudo novamente, o que vai diminuindo a capacidade dela de se reconstruir, de ter resiliência. Então, o desastre ele não acontece só naquele momento das matérias, daquela comoção da resposta, né, que a gente fala que acabou de, por exemplo, deslizamento, acabou de deslizar, vai todo mundo, das operações ali de socorro, prestar os atendimentos, terminou. Não, o desastre ainda fica um bom tempo. E ele é um processo social.
Ele não é só porque decretou. Então, o desastre ele acontece, como eu venho trazendo alguns subsídios aqui na nossa conversa, bem antes. Então, não é porque teve a chuva naquele momento, o deslizamento naquele momento, que ali é a data que começou o desastre. Não. A gente tem processos históricos, sociais, civilizatórios, que vão antecedendo para que aquele local, aquele grupo, seja mais suscetível. E aquele desastre ele não é natural por conta disso. Inclusive, tem um debate muito fresco, né, nessa área, assim, eu falo do frescor mesmo, que é um debate muito atual no cenário nacional, sobre responsabilização. Peraí, já sabia que a área é de risco, sabia que tinham populações de vulnerabilidade ali. Por que, que aquela localidade não tem segurança? Né? Por que, que aquelas pessoas foram afetadas? Por que, que eu perdi o meu imóvel? Se eu nem sabia que aquela área estava suscetível e você já sabia. Então, essa responsabilidade agora está se fazendo um debate, né? E eu falo assim, um frescor assim, em termos não só dos último ano, mas um tempo, né? Já faz pelo menos uma década que a gente já tem de produção, mas esse debate da responsabilização é muito atual. Mas ainda, a gente ainda não tem tantas ferramentas. E eu sugiro vocês lerem trabalhos incríveis como o da Damascena, né, Fernanda Damascena, para poder entender um pouco mais esses mecanismos, né, de responsabilização. É super interessante o trabalho dela. Bom, eu tenho então a definição, né, do que são os desastres. A gente já viu que ele não é natural. E a gente tem percepções de risco. Então, tem pessoas que são não só pessoas, mas instituições, têm percepções de riscos diferentes. E de acordo com as percepções, as respostas vão ser montadas, o planejamento vão ser montado, a prevenção ou não vai ser definida. Então, percepção de risco é algo muito chave. Porque se a gente não entende a gravidade da situação, muitas vezes a gente não acaba não tendo um manejo melhor, né, naquele momento que seria crucial, né, no antes da crise aguda, igual a gente fala, né, que é aquele momento da resposta. Então, a percepção de risco ela é influenciada por fatores sociais, culturais, individuais, que vão moldar as pessoas a entender e reagir àqueles perigos potenciais, né? E a gente tem alguns grupos que são mais vulneráveis. Pela legislação atual, a gente tem um decreto que traz que crianças, adolescentes, gestantes, nutrizes, pessoas idosas, né, que é um dos motivos da gente estar conversando aqui, pessoas com deficiência, população em situação de rua, comunidades tradicionais e povos indígenas em situação de risco e desastres são grupos vulneráveis. Na literatura também a gente tem inclusão de mulheres, mas aqui na legislação brasileira ainda a gente não avançou muito nesse debate. Eu trouxe aqui um estudo para a gente discutir. É um estudo muito interessante que traz uma revisão assim de vários e vários estudos. Eu acho interessante para a gente discutir alguns pontos chaves das mudanças climáticas e o impacto na saúde da pessoa idosa. É um debate muito, muito atual que está na COP, que está em vários fóruns internacionais, aqui dentro do Brasil, que é aumento de temperatura. A gente está tendo muitas ondas de calor. E essas altas temperaturas, elas podem sim aumentar tanto a morbidade, que é o adoecimento, né, ou a mortalidade de diversas maneiras, como insuficiência cardíaca, causada por insolação, desidratação, que também pode levar a lesão renal aguda, outros problemas respiratórios também. Então, a população idosa acaba sendo muito alvo, né? Não só as pessoas idosas, mas as crianças, das temperaturas extremas, mas não só da temperatura em si, mas da falta de capacidade de resposta no local, estratégias adequadas para que preserve a vida dessas pessoas nesses momentos. Já que se a gente falar aqui em mitigação, muita coisa ainda não está andando, né, para que a gente evitasse essas ondas. Esse estudo ele é muito, muito bom. Ele traz uma comparação de duas cohortes, né, dois grupos. Pessoas que nasceram da década de 60 e pessoas que nasceram da década agora, né, de 2020. E o que ele traz? Que nos cenários de aumento, por exemplo, de 2 graus da temperatura, né, a época do estudo, a gente teria que pelo menos 6 vezes mais as crianças nascidas em 2020 vão ser afetadas por exposição de altas temperaturas, né, por ondas de calor.
É muita coisa. Imagina, uma pessoa que está nascendo, no pior cenário, são 7 vezes mais expostas do que quem nasceu na década de 60. Então, imagina quando esses jovens forem os idosos, né? O quanto isso vai impactar, inclusive na sobrevida desse segmento. E se vocês olharem ali nas imagens, é muito nítido, né? Nessa parte mais escura, a concentração de casos possíveis, né? O aumento dessa chance nesses grupos que nasceram ali depois de 2000, 2020. Então, para vocês verem como que as mudanças climáticas têm afetado e vai afetar cada vez mais a saúde e a sobrevida das populações, né? Com relação a incêndios florestais, ano de 2024 foi um recorde praticamente aqui no Brasil, muitos casos. Por exemplo, São Paulo e Amazônia queimou, né? Vamos ser bem sinceros, né? E a gente ainda tem muito estudo a ser feito para entender os reais impactos e também as melhores estratégias para conter os incêndios, né? Por exemplo, a gente tem uma meta-análise muito interessante, né, que foi feita com países da Europa e da América do Norte, que mostrou que essas partículas de poluição, né, que estão associadas a incêndios florestais, na maioria dos casos, elas acabam aumentando significativamente a chance da pessoa desenvolver câncer de pulmão nessas regiões. E crianças e pessoas idosas com algumas condições pré-existentes, como comorbidades, são os públicos que vão ser mais afetados, né? E no Brasil a gente já tem um estudo relacionado a essas partículas, né, de poluição, que mostraram um aumento de hospitalização e por causas respiratórias e cardiovasculares, principalmente em crianças e idosos, né, recentemente. E claro, a gente ainda tem outros estudos falando sobre impactos psicológicos, financeiros, que eu nem trouxe aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Com relação às secas, a gente tem alguns estudos nacionais, mas a gente não tem muito essa relação a fundo do que está acontecendo no território com a pessoa idosa, né? Eu digo assim, impactos de saúde bem mapeados. A gente tem um mapeamento dos indicadores quando a pessoa já hospitalizou ou quando já veio a óbito, mas aqueles casos que não geraram esse tipo de registro, geralmente eles ficam invisibilizados e a gente provavelmente tem uma situação de subnotificação, né, dessa afetação em idosos. Por exemplo, na Gana, né, tem um estudo que mostrou o risco de desnutrição nessas áreas mais afetadas, porque tinha muitos idosos que eram agricultores. Um cenário muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. É muito comum, pelo perfil demográfico, né, de transição e das dinâmicas populacionais, que os jovens vão para o centro urbano, isso é uma característica aqui no Brasil. E os idosos acabam, principalmente aqueles que trabalham com agricultura, ficando, né, nos territórios de origem, nas zonas rurais, muitas vezes desassistidos. E quando começa as secas prolongadas, eles também têm uma questão de insegurança hídrica e também de insegurança alimentar por conta das secas intensas. A gente tem outros estudos, que eu não trouxe aqui, mas a gente tem outros estudos muito interessantes falando sobre aumentos de caso de ansiedade e depressão, aumento de isolamento, né, de pessoas idosas que são afetadas por secas. Então, isso é muito, muito sério, né? E o que a gente tem de políticas públicas para isso? A gente tem que avançar muito. E ainda tem outros estudos, igual esse que foi feito na África, mas a gente também tem um no Brasil falando sobre doenças que acabam sendo transmitidas pela água nessas regiões de muitas secas, porque acaba tendo uma concentração ali de proliferação de bactérias. E no Brasil a gente já tem casos de diarreias, né? E alguns estudos internacionais também trazem as diarreias infecciosas com aumento de risco de mortalidade contra a pessoa idosa, né? Nessas áreas de muitas secas. Com relação a desastres hidrometeorológicos, esse eu sinto assim não poder trazer muito mais aqui por conta do tempo. A maior parte da minha pesquisa, da minha trajetória, foi com esse tipo de desastre. Então a gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, né? Mas uma coisa que a gente tem de estudos fora, e a gente não tem exatamente mapeado aqui, por exemplo, esse que foi feito no Paquistão em 2022, que mostram que depois de inundações, muitas pessoas idosas ficaram sem recursos básicos, como dinheiro, comida, moradia, remédio, itens de higiene, impactando diretamente na chance, né, de sobrevida dessas pessoas.
A gente fez um estudo junto com o pessoal da FEMA, né? Quem não conhece é a Federal Emergency já esqueci, gente. Peraí. É a Federal Emergency Management Agency. Isso, agora tá certo. Que é a Federação, né, de Emergências dos Estados Unidos, que ela é responsável por não só por estudos, mas com ações, né, com diferentes públicos na área das emergências. E aí eu fui convidada pela Patricia Fletcher de lá, e a gente conduziu um estudo muito legal internacional com outros pesquisadores para entender justamente o que acontece com as pessoas e quanto tempo elas conseguiriam sobreviver sem recursos, por exemplo, estatais ali na. E é incrível que ainda eles conseguem ficar no máximo 7 dias. Aqui no Brasil a gente não conseguiu mapear isso. E é um ponto que eu gostaria de fazer em novos estudos. Quanto tempo as pessoas conseguiriam sobreviver sem a chegada do Estado, né, organizada? A gente não tem essas informações, nem como quais são os mecanismos que mais afetam os idosos. Então, poucos dos estudos, né, que foram feitos ainda carece de maior aprofundamento, né? No caso, por exemplo, do furacão Sandy, teve aumento também de visitas de emergência e internações. A gente também viu no Katrina, a gente viu no furacão Michael, que foi o que a gente estudou com o pessoal da FEMA, enfim. E tem um outro ponto, né, que esses desastres, eles têm, claro, maior risco de mortalidade e morbidade direta, né, por causas diretas, como afogamento, eletrocusão, e outras indiretas, como infartos, o acidentes cerebrovasculares, doenças infecciosas. E além disso, a gente tem também um impacto muito forte de saúde mental, que no Brasil está se discutindo muito fortemente agora, mas fora do país isso era um debate mais antigo já, bem mapeado, né, com considerações e orientações bem detalhadas, né? No Brasil a gente está começando isso. E todos os campos que eu tenho feito em vários municípios, né, seja do Rio de Janeiro, Santa Catarina, agora no Rio Grande do Sul também, essa questão do impacto de saúde mental é uma das demandas que tem surgido em diversas secretarias, não só de saúde. É, eles não estão conseguindo lidar com o impacto disso e não só na pessoa idosa. Então é algo muito sério que ainda carece de maior investimento, né? Não só de pesquisa, mas também de ações. Um outro ponto das mudanças climáticas é que, por exemplo, dias mais quentes e a gente também tem padrão de mudanças de vento, né, com as mudanças climáticas. O que acontece? A gente tem alguns poluentes atmosféricos, como que esses que estão descritos ali em cima, né, como o monóxido de carbono, dióxido de enxofre, etc., que eles podem ficar aprisionados, né, ali na atmosfera, na baixa atmosfera. E quando a gente tem, por exemplo, pessoas idosas e você tem uma qualidade do ar muito ruim, porque esses poluentes estão lá, essa capacidade dessa pessoa idosa eliminar aquelas partículas, ela vai ficar muito prejudicada, porque com a idade, né, a gente já tem uma diminuição dessa capacidade. E aí você pode aumentar doenças, né, não só de intoxicação, assim, mas doenças como asma, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, doenças cardiovasculares, pneumonia, por conta dessas concentrações. A gente já tem estudos falando, não no Brasil ainda, infelizmente, desse aumento de risco de morte, né, comparado a populações mais jovens. A gente tem um sobre ondas de frio, que foi feito em São Carlos, um estudo muito interessante. E lá ele mostrou também que as ondas de frio estavam relacionadas, né, com mortalidade, mas poluição atmosférica a gente ainda não tem muito, não. Doenças infecciosas e sensíveis ao clima são um outro ponto muito importante, né, quem trabalha com saúde pública na área de desastres. A gente tem, por exemplo, doenças que vão aumentando, como malária, dengue, né, e elas são agravadas pelas mudanças climáticas e têm efeitos muito severos, né, nas pessoas idosas, como o maior risco de danos neurológicos mesmo e até febre hemorrágica. Além das infecções gastrointestinais, que a gente já discutiu aqui por conta da água, né, e acaba tendo maior risco de hospitalização e morte, isso não só no Brasil, eu já li vários estudos sobre isso, e até a presença, por exemplo, de norovírus, que até chega a ser 200 maior a taxa de mortalidade comparado com crianças, por exemplo, né? E acho que isso já se tem um pouco por cima, né? Que é a insegurança alimentar. Então, as altas temperaturas, né, elas vão
por exemplo, aumentar patógenos nos alimentos, nos frutos do mar. E também vai acabar impactando desproporcionalmente essas pessoas idosas que vão consumir. E além da questão do alimento, né, de, por exemplo, tenho períodos, por exemplo, de seca muito grande e eu não tenho acesso ao alimento, que isso é uma coisa que acontece muito ainda no Brasil, a gente tem a insegurança hídrica mesmo, que além da questão da baixa disponibilidade hídrica, eu tenho a qualidade da água que fica prejudicada. A gente até discutiu, né, sobre a presença de patógenos. Então, é muito comum pessoas que ficam nesse contexto terem diarreias, doenças renais crônicas, desidratação. E nas pessoas idosas, claro, acaba sendo uma afetação mais severa, e a gente tem doenças cardiovasculares, problemas cognitivos, bucais, piores desfechos hospitalares, né? Então tem muita coisa. E tem um texto que eu escrevi já tem um tempo, acho que foi 2021, se eu não me engano, que é algo que me, me choca e me irrita sempre, que é ficar sempre falando, olha, aconteceu uma tragédia, olha, aconteceu outra tragédia, olha que esse desastre aconteceu, olha que tragédia. Desculpa, mas tragédia é algo que a gente não está esperando, é algo que não foi previsto. Ninguém poderia imaginar aquele cenário. Desastre tem todo ano, no Brasil inteiro praticamente, assim, não todos os municípios, mas assim tem por todo o Brasil. A gente já tem registros consolidados já de décadas sobre isso. Só da década de 70 para frente, que foi melhorando os registros, a gente tem muita informação. Tem até previsões, né, muitos estudos assim. Então, vim falar de tragédia, você me desculpa, não dá. A gente tem que falar de desastre mesmo, e desastre não natural, né? Porque imagina, um município. Eu lembro que teve um estudo, eu fiz uns anos atrás, que a gente mapeou 22 municípios que eram assim os recordes de forma proporcional por região, claro, senão ficava só uma região ali contida no estudo, que tinha mais, assim, maior número de decretações ali num período curto ali de 3 anos. E tinha municípios que tinha 9 decretações. Gente, é muita coisa. Né? Praticamente ele ficou ali o período quase todo ali tendo emergência ou situação, seja por secas, né? E eu lembro que tinha um estudo que a gente fez, desses a gente pegou o município da Paraíba, acho que é Manaíra o município, e a gente foi a fundo nos dados. E, e não dá para falar que, por exemplo, uma situação de um desastre recorrente, né, nessas regiões são tragédias. Não, eles são desastres, né, que deveriam ter responsabilidades ali por trás, né. Tem esse estudo que eu publiquei faz um tempinho, não sei, foi uns 2, 3 anos. Ele foi publicado nessa rede internacional de pesquisadores na área de recursos hídricos. E ele fala sobre as estatísticas oficiais versus os relatos em saúde mental de pessoas idosas. Então, eu peguei o perfil de morbimortalidade por saúde mental, né, de pessoas idosas e cruzei com as percepções dos gestores municipais dessas localidades, né. No caso foram 4 municípios de 2 estados diferentes. E o que eu vi lá? Que apenas um município tinha um registro melhor, mas nos outros os dados oficiais não mostravam nada, não dava as correlações, não dava aumento de APC, que é aquela mudança de percentual anual, né? Então não tinha um impacto interessante. Tinha sazonalidade nos dados, né? E depois eu fui descobrindo na literatura que tem alguns meses do ano que realmente, né, historicamente já tem uma maior taxa de transtornos em pessoas com sofrimento mental prévio, né, ou até com pessoas idosas. E era um dado super interessante porque eu não conhecia ainda, fui descobrir depois que comecei esse estudo e vi que esse padrão se repetia no Brasil, naquelas localidades que eu estava estudando. E o que o relato dos gestores contrapunham? Que não, as estatísticas estão erradas. A gente está vendo sim, e não são poucos casos. E aí que eu trouxe uma frase de um dos entrevistados. Tinham vários depoimentos, né? Eu tirei para ficar mais conciso. Que era isso aqui, ó. A gente perdeu muito idoso, não por ser afetado, ter sofrido um acidente. Foi a tristeza depois. Então, muitos casos de depressão, de suicídio, né? Que
não foram registrados, né? Mas eles viam, né, a situação do sofrimento mental dessas pessoas, que não tinha registro, né? Que desse conta daquela realidade. E pode ser por N motivos, não estou falando que a secretaria agiu de má fé, não. Muitas vezes a pessoa já veio com uma outra condição, muitas vezes com uma desnutrição severa causada por uma depressão. O profissional que foi atender não conhece o histórico, né? E é isso, o registro ele fica enviesado, né? Espera um pouquinho. Outro ponto muito, sim, crucial para quem trabalha nessa área é a total invisibilidade das pessoas idosas que moram em LPIs, né, que são antigamente chamava asilo, mas isso é já bem consolidado que não é para se dizer dessa forma, né? Hoje se chama instituições de longa permanência para pessoas idosas. E é completamente assim, invisibilizado no campo dos dados, exceto no cenário da Covid-19, né? Que foi um público que começou, teve uma letalidade muito grande dentro das ILPIs, também pela concentração de idosos no espaço, e eles eram um público mais vulnerável, então começou a se ter um olhar dentro da época da pandemia, da Covid, especificamente para as ILPIs, coisas que até então para outros desastres não se tinha esse cuidado, né, tão grande. Mas, por exemplo, para outros desastres, em contextos de multirrisco, você não vê muitas vezes nem nos planos de contingência, você conversa com as secretarias de diferentes municípios, eles sequer foram contemplados ou as secretarias não conseguem ter relação, as instituições são muito fechadas, até com medo daquela questão da vigilância, né, e da punição e aquele medo de estar fazendo alguma coisa ali que vai prejudicar a instituição, enfim. E aí tem esses embates, a falta de visibilidade, essas faltas de relações que afetam é, o mais importante, que é o morador, né, o residente ali dentro. E aí eu vou ler para vocês o depoimento, né, de um dos entrevistados, que ele fala assim: em 2016, que tem um lar no interior foi alagada. Na época se distribuía esses idosos nas duas instituições que nós temos aqui no primeiro distrito. Só que são instituições que já não têm estrutura, já são precarizadas, vivem de doação. Hoje a gente não tem um abrigo para essas pessoas em caso de alagamentos. Quando acontece uma emergência, é tudo no improviso, né? É feito no improviso. E isso eu fui vendo em outras localidades também que eu fui passando. E agora no Rio Grande do Sul a gente viu também, né, muita situação de improviso, porque todo mundo foi afetado praticamente ao mesmo tempo, né? Então era uma cidade, é uma situação ali de calamidade pública muito forte, né? E aí como é que você planeja para uma situação dessa? Acontece que eu tenho que sempre planejar para o pior cenário. Isso foi uma lição que o Rio Grande do Sul nos ensinou. Muitos municípios tinham planos de contingência, inclusive muito bons. Só que eles se prepararam para um cenário crítico X, com base, por exemplo, na cheia de 41, né, de 1941. Só que esse evento extrapolou. Então, não foi feito um plano de contingência caso a contingência esperada não desse conta. Então, não tinha uma previsão, olha, e se tudo der errado? Qual é o meu plano B? Não tinha plano B. E isso foi um aprendizado que, inclusive, teve pessoas da defesa que falaram assim: olha, isso foi um aprendizado, a gente tem que se preparar para quando a contingência falha. E essa discussão ainda não está posta no Brasil, mas a gente tem que colocar. E ainda quando envolve pessoas idosas, por exemplo, de LPI, a gente não tem. Para eu ter uma ideia, eu não trouxe aqui. Eu leio muito sobre isso, né? Eu gosto muito desse assunto. Acho que a gente tem que cuidar melhor das pessoas, né? E tem alguns estudos muito interessantes que falam assim: olha, tem alguns casos que você evacuar a instituição é pior, que aumenta não só o risco de mortalidade, como infecções, como também desorientação dos pacientes, agravando situações de saúde mental. Então, em alguns casos, o ideal seria ficar. Tem outros estudos que falam assim: olha, eu não tenho um parâmetro para dizer evacua ou não, né? Qual que é o melhor para os meus residentes? E aí, quando eu não tenho, fica muito a cargo da gestão. E aí a gestão já não tem preparo para isso, porque ela nem tem nem culpa, na verdade, porque nenhum curso de formação fala sobre isso. Então, as pessoas só se deparam com esse assunto quando elas estão vivenciando, né? São situações porque elas nunca abriram o olho antes. E aí é muito complicado jogar tudo na costa do gestor dessas instituições, né? Por isso que a gente tem que ter sempre essa relação das políticas públicas nesses espaços também. E tem outros estudos que mostram assim, olha, se eu não planejar
ao local para onde essas pessoas for, ou não planejar o retorno, porque planejar o retorno é uma coisa que ninguém fala. Mas esse planejamento do retorno, do restabelecimento, ele é fundamental. Já teve estudos que mostrou que um planejamento adequado diminui, por exemplo, casos de desorientação e pioras de quadros de demência, né? Então você tem que fazer um manejo adequado também para o retorno, para também diminuir riscos de infecções, entre outros quadros. Então é importante que a gente pense não só na contingência ali com o município, pensar como que vai operacionalizar as ações ali, conseguir ter as informações dos pacientes e esse fluxo de onde eles vão, aonde eles vão receber atendimento das necessidades, se eles vão voltar, quando vão voltar, quem vai atender. Esse fluxo, né, de informações de pessoas, isso tem que estar muito mapeado. E isso não existe, né? Não existe protocolo no Brasil para isso. Né? Isso é uma pesquisa muito importante que eu incentivo que várias universidades façam. Né? Não só eu fico ali sempre batendo a cabeça, ali lutando para que a gente discuta mais sobre a pessoa idosa em desastre. Mas a gente precisa avançar isso e eu acho que quanto mais olhares é importante, né? E hoje a gente tem uma pesquisa muito legal que está para ser publicada em parceria com o pessoal da Frente Nacional de LPIs e o CEMADEM, dois estudos, na verdade, sobre esse cenário de LPI em áreas de risco. E eu não posso falar os resultados aqui ainda, mas é assustador. No Rio Grande do Sul, a gente teve, né, igual eu estava comentando, muitos municípios foram afetados ao mesmo tempo. Então, no total, a gente teve 478 municípios. A gente teve mais de 2 milhões de pessoas afetadas, né? São números assim surreais, né? Que ninguém está preparado para. Então, por isso que é muito importante estudar o caso do Rio Grande do Sul para a gente aprender com as lições, né? O que deu certo, o que deu errado, o que vocês veem que tem que melhorar. E é isso que a gente está fazendo no Sul hoje, né? Então, inclusive, nesse exato momento que vocês estão assistindo, eu estou em campo no Sul, justamente fazendo essas perguntas para os gestores e trabalhando em prol de melhorias de políticas públicas, né? Então, um dos levantamentos feitos por algumas entidades, como La Salle, por exemplo, estimaram cerca de 200 mil pessoas ali, idosas, que tiveram algum tipo de impacto. Então, imagina, como que vai ser o monitoramento desse grupo, né? A gente tem que ver isso, né? E o que chegava ali nos primeiros dias para as pessoas que estavam tomando conta dos abrigos, né? Olha, falta estrutura adequada, física, como recursos humanos, para lidar com os idosos em meia crise. As pessoas não sabem o que fazer ou lidar com situações. Por exemplo, tem pessoas idosas que não querem sair da casa. Isso, porque eu sou gerontóloga e já estou na área ali há muito mais de uma década, ok, para mim é muito claro muitas coisas do porquê, como manejar, as estratégias, para mim é claro. Mas por muitas pessoas nunca lidar com a situação. Como assim a pessoa não vai sair? A pessoa vai morrer aqui, né? Então tem situações que as pessoas não estão preparadas, né, para lidar, ou com as necessidades de saúde, né? Por exemplo, pessoas com demência, pessoas que são pacientes renais crônicos, que têm que fazer, por exemplo, hemodiálise, DPOC, pessoas que precisam fazer uso de equipamentos de suporte, né? Então tem muitas e muitas questões, né? Hidratação constante, porque a gente sabe que risco de infecção urinária na pessoa idosa é maior. Não dá síndromes também, como por exemplo, de fragilidade, né? Não agravar elas, então tem que ter os manejos certos. E as pessoas estão trabalhando lá, viu que não tinha, e era tudo muito difícil, né? Falta orientação, falta protocolos, né? Isso que a política pública tem que ser orientadora também nesse ponto, e ela é falha. Só no Rio Grande do Sul, né, ainda terminando sobre esse caso, só assim nos últimos 11 anos, 74% de aumento a gente viu no índice de envelhecimento da população. Sabe o que é aumentar um índice em 74% em 11 anos? A gente tem só lá mais de 2 milhões de pessoas idosas com 60 anos ou mais, ou seja, 20% da população ali é pessoa idosa. E sabe quantos abrigos exclusivos para esse público teve no estado? 2. Isso que eu estou falando de pessoas acamadas, né, que são muito maiores. A gente não tem muito esse mapeamento da fragilidade, né, dessas pessoas. Mas imagina a quantidade, né, de perfis diferentes, mas de perfis frágeis dessas 2 milhões de pessoas, e só tinha 2 abrigos. Isso
E o preparo, né, dos demais e como receber, né? A gente ainda não tem muita informação. E aqui em off eu ainda estou perguntando, né? Então algumas respostas eu já sei, mas eu também não posso divulgar ainda. Mas posso te adiantar alguma coisa ali por cima, é que as pessoas realmente não esperavam e não estão preparadas para isso. Falta educação permanente, falta, né, essa formação contínua, né? E isso vai refletindo na baixa qualidade, né? De reinserção na rede, de atendimentos, né? Nas piores de saúde da pessoa, idosa, enfim. O cenário não é muito animador, não. E o que nos diz o direito, né? A gente já tinha desde lá de 82, quando a gente tinha o plano, foi desenhado, né, o Plano Internacional para o Envelhecimento lá do pessoal das Nações Unidas, que as pessoas idosas elas têm que ter acesso igual em relação à alimentação, moradia, assistência médica e outros serviços durante e depois de desastres ou outras situações de calamidade pública. Naquela época ainda se usava esse termo, desastres naturais. A gente já aprendeu hoje que não se fala mais, né? Ou não seria tão adequado, ainda se usa, né? E tinha que possibilitar que as pessoas contribuam mais para o restabelecimento e reconstrução da comunidade e do contexto social depois dessas situações. E eu vou te falar, praticamente você não vê isso acontecendo, né? As pessoas idosas que conhecem o terreno, moram ali há décadas, muitas delas não são consultadas, né? Para se pensar estratégias de reconstrução da comunidade, né? Muitos são líderes comunitários, né? São não só líderes comunitários, como são religiosos, que acabam tomando muito à frente de ações, né? E essas pessoas não são consultadas, né? E o que a gente tem a nível nacional? A gente tem a nossa PNPDEC, né, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é 12.608. Ela teve um decreto ano passado que ela atualizou as ações do Conselho. E dentro, né, do nosso Conselho Nacional, ele tem que propor procedimentos para atendimento da pessoa idosa, né? Não, também, claro, de outros públicos também. Mas até hoje não foi regulamentado. Quais são os procedimentos? Como que eu tenho que fazer? Não tem. A gente tem um protocolo nacional conjunto para esses públicos, mas até hoje ele não pegou. A verdade é essa, ele não foi utilizado. E eu posso dizer com muita tristeza que não vejo a política avançando nesse ponto tão cedo, né? Embora a gente lute muito. Então, eu agradeço a comissão organizadora me chamar aqui, vocês estão aqui me assistindo, né, prestigiando o evento, justamente para a gente melhorar nesse ponto. A gente precisa que as coisas sejam regulamentadas, que esses protocolos estejam todos baseados na lei, porque não adianta eu ter só orientação, portarias, igual a gente teve, né, que fundou esse protocolo nacional conjunto. Eu tenho que ter peso de lei. Se eu não regulamento as coisas, os municípios não são obrigados, e aí eles não colocam um orçamento para isso, não capacitam as pessoas. Precisa ser obrigado, senão essas pessoas nunca vão ser protegidas. Ponto. É isso, né? A gente tem que avançar em termos de legislação. Bom, já que quase estourando meu tempo, deixo aqui algumas das minhas publicações, entre muitas outras, meu livro Desastre o Caos Velado, minhas publicações todas gratuitas, né? Entra no meu ResearchGate, né? Para vocês poderem ter acesso. Então eu agradeço novamente, eu deixo aqui o telefone da clínica onde eu trabalho, que é Saudável Sênior, em Piracicaba, e meu e-mail, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Então, muito obrigada.